Ô de casa! Tempo de pandemia, isolamento social, a minha filha, o seu filho, a sua filha estão tendo aula online, EAD. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre educação à distância para crianças. Eu sou Val Ribeiro e você está comigo aqui no De Repente Pais. Antes que vocês me perguntem que diabos, Val, você está se metendo a falar sobre isso, eu vou contar para vocês que isso não é novidade para mim, né? Todo mundo sabe que eu sou psicóloga infantil e eu não recebo nenhuma criança no consultório se eu não puder manter uma interlocução constante com a escola. E por que isso, Val? Porque, gente, a escola é uma coisa que eu costumo dizer. A escola é uma voz muito rica e muito importante para falar sobre aquela criança. A escola é o primeiro grande grupo social que a criança frequenta depois da família. Então, mesmo quando a queixa para psicoterapia ou o sofrimento da criança não está diretamente relacionado com a escola, eu faço questão absoluta de manter uma comunicação constante com essa instituição que vai me contar muito sobre essa criança. Vai me contar muito sobre como essa criança funciona para além dos vínculos familiares. E esse olhar para a escola entrou na minha vida desde muito cedo. Logo que eu estava na graduação, ali do meio para o fim da graduação, eu comecei a fazer uma série de disciplinas optativas em que a psicologia e a educação conversavam. E aí foi um caminho sem volta. Eu me envolvi em grupos de pesquisa, em grupos voluntários de pesquisa na Faculdade de Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A minha pós-graduação na UERJ foi fazendo uma interlocução entre psicanálise e educação, fazendo uma análise de todo um trabalho de extensão que eu tinha feito na faculdade em psicologia escolar. Depois o meu trabalho de conclusão da minha especialização em clínica psicanalítica da infância na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, também buscava essa conversa entre psicanálise e educação. E atualmente a minha pesquisa de mestrado, meu mestrado que já está aqui na reta final para ser concluído, também busca essa comunicação com a educação através do olhar da psicologia. Então, estar com uma criança no consultório, olhar para uma criança, é impossível para mim olhar para ela dissociado da função institucional da escola como fundamental, como um espaço, uma organização fundamental para o desenvolvimento não só acadêmico, cognitivo dessa criança, mas para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento subjetivo e para a preparação dela para a vida. Então eu não estou me metendo a falar disso do nada só porque virou moda, mas eu estou me metendo a falar porque eu estou vivendo isso diariamente na minha casa com a minha filha e diariamente no meu consultório com as crianças que eu atendo e a angústia dos seus familiares. Prato cheio, né? Um assunto que eu adoro falar e algo que eu estou vivendo e está sendo tão problematizado por todo mundo, por que não? A gente mergulhar um pouco mais, pensar um pouco mais, para além do senso comum, para além dessa profundidade rasa de um pires, em que a gente só consegue olhar para as nossas próprias necessidades. Esse é o objetivo desse vídeo. E o primeiro ponto que eu preciso abordar com vocês é o seguinte: alguém pediu para que tudo isso estivesse acontecendo? Fora as teorias da conspiração, que a gente não precisa entrar nesse mérito, mas alguém pediu para isso tudo estar acontecendo? É culpa, é responsabilidade de alguém tudo isso que nós estamos vivendo? Não. É culpa, é responsabilidade da escola tudo isso que nós estamos vivendo? Não. Alguém pediu para isso acontecer? Definitivamente não. Vamos deixar de lado as teorias das conspirações, hein? Definitivamente não. Então, o primeiro ponto para nortear a nossa conversa vai ser esse. Nós estamos todos no mesmo barco. E se a gente começar a guerrear dentro desse barco, eu não tenho dúvida de que o barco afunda. E aí, como desdobramento disso, a gente tem que entender o seguinte: cedo ou tarde, essa situação atípica de isolamento, de suspensão das aulas presenciais, vai acabar. E quando acabar, quando nós pudermos voltar para a vida o mais próxima possível
E aí eu quero destacar esse possível, porque lá tenho minhas dúvidas de que voltar ao normal como era vai ser difícil. Quando nós pudermos voltar para a nossa vida o mais próxima possível do normal, a gente precisa cuidar para que essa relação família e escola estejam preservadas, certo? E por fim, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém se preparou para essa situação? Nós, família, nos preparamos para estarmos aptos a viver essa relação de educação à distância com os nossos filhos? E a escola? A escola se preparou para isso? Não, ninguém estava preparado, ninguém estava esperando e todos fomos pegos de surpresa. E nós estamos aprendendo a lidar com isso enquanto a gente vive. Nós estamos trocando o pneu do carro enquanto o carro anda. Nós estamos criando o avião enquanto o avião voa. Isso por quê? Porque de fato a gente não pode sentar e esperar. Num primeiro momento, lá nas primeiras 2 semanas de isolamento, todo mundo achava que 2 semanas seria o suficiente. As escolas entraram em suspensão de aulas, acreditando que isso seria até o final do mês de março. Nós nos recolhemos em casa, acreditando que talvez em 2 semanas tudo voltaria ao normal. Mas não. Então, o que eu tenho visto para começar a discussão é isso. Nós estamos lidando com as incertezas o tempo todo. Tanto nós aqui nas nossas casas, quanto as escolas lá enquanto instituição. E não esquecendo, tá, gente? A instituição escola, ela é feita por seres humanos, por pessoas que têm vidas normais e domésticas tanto quanto a gente, tá? Não vamos nunca esquecer disso. E aí passaram-se 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. Nesse tempo, todo mundo está tendo que se reorganizar. Nós estamos nos readaptando, na verdade, nem diria readaptando, nós estamos criando um novo jeito de viver. De algumas coisas a gente já sabe. Uma delas é que manter uma rotina, criar, antes de manter a gente precisa criar, né? Eu já falei em outros vídeos, quem ainda não viu, corre lá no histórico, mas criar uma rotina mínima possível de ser seguida é muito importante para a gente dar conta desses dias. E nessa rotina mínima, cabe a nós, adultos e pais das nossas crianças, pais, cuidadores das nossas crianças, ajudá-los a criar essa rotina também no que diz respeito às atividades escolares. E aí entra uma coerência, um bom senso, um senso de responsabilidade muito importante nosso, de avaliar dentro dessa rotina nova em casa, o que é possível. Vou insistir de novo na expressão possível. O que é possível de ser colocado enquanto rotina de atividades escolares. E essa vai ser uma análise que nós vamos fazer de acordo com o que a escola propõe e de acordo com o que a nossa vida pede, exige e permite. Tá bom? Com esse primeiro apontamento, eu encerro esse vídeo com primeiras reflexões que vão abrir possibilidades da gente discutir temas mais profundos. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro, ninguém pediu para isso acontecer. Segundo, nós não estávamos preparados. Terceiro, estamos descobrindo como funciona enquanto tudo acontece. E quarto, e mais importante, família e escola devem caminhar juntas na missão do desenvolvimento acadêmico e educacional das nossas crianças. Te vejo no próximo vídeo, ok?